Amém. Abram suas Bíblias, meus queridos, no Salmo de número 3. O título dessa pregação é O Senhor, meu escudo. Quase a sua maioria gritante dos salmos foram escritos, segundo a tradição judaica, escritos pelo salmista Davi. Davi, ele tinha essa inspiração divina, essa revelação da parte de Deus, acerca de muitas características de Deus foram reveladas para Davi. Em especial, essa questão do louvor e da adoração, que ele acabou expressando por meio dos salmos. Então, muitos salmos se tornaram canções que eram cantadas pelo povo de Israel, que ensinava e tinha princípios acerca da pessoa de Deus, acerca de Deus, de como que era Deus. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente sempre tem que entender isso, que o Antigo Testamento, ele é uma revelação progressiva. Você vê Deus se revelando, parcialmente, vai se revelando, falando. Não se tem muita doutrina assim no Antigo Testamento, mas tem muita revelação acerca da pessoa de Deus, no que diz respeito às coisas práticas de Deus, assim, né? O cuidado de Deus, a provisão de Deus, a fé que a gente tem que ter nele, a nossa confiança para com ele, o seu caráter no aspecto de juízo também, que Deus é. Você olha para o Antigo Testamento, você vê que Deus, mesmo sendo faca na caveira, como Deus é no Antigo Testamento, né, que de alguma forma os juízos eles eram imediatos. Por que eram imediatos? Por causa da revelação que Deus dava de si mesmo. Então, como Deus se revelava de modo, muitas vezes até mesmo visível, né? As pessoas viam o mover de Deus, o poder de Deus, a presença de Deus de modo físico. Então, Deus também trazia juízo imediato. Conosco é diferente. Ainda que a gente tenha o Espírito Santo habitando em nós, a forma como Deus julga a gente, como Deus traz juízo, hoje tudo passa pelo sangue de Jesus. Então passa por esse filtro que é o sangue de Jesus. Então por isso que a gente não é fulminado, né, de alguma forma. E aquele momento também histórico, Deus era um Deus tribal, então era uma teocracia. Então Deus ele tratava de modo teocrático, ele era o rei, ele era o juiz daquela nação. Então, o povo pecava, era ele que trazia tanto o juízo, né, quanto o seu reinado, o seu governo sobre Israel. Depois, Israel estabeleceu os reis, né, vieram os juízes, vieram os reis, e a coisa começou a ser tratada de uma outra forma. Os juízos de Deus acabavam acontecendo por meio de guerras, né? Então Deus trazia outros povos que traziam juízo sobre Israel, né? Especialmente sobre Israel, que depois o reino se divide entre Israel e Judá, mas especialmente o reino de Israel, que era o reino do norte, esse foi o reino que mais sofreu juízo. Por causa do quê? Por causa dos seus reis, que todos eles em absoluto fizeram coisas contrárias ao coração de Deus, do contrário de Judá, que foi a metade se corrompeu e a outra metade não se corrompeu. Por isso que Judá foi a única das tribos de Israel que permaneceu e passou a ser chamado de Israel, né? Todas as demais tribos se perderam e passaram a ser chamados de samaritanos. Amém? Entenderam até aqui? Amém? Então, a gente chega em Davi. Até Davi você tem algumas canções, né, alguns salmos que antecedem Davi, mas quando chega em Davi, essa questão do louvor e da adoração, ela explode em diversos salmos. Não somente a história de Davi. Davi foi um dos primeiros que a gente viu, teve Miriam antes, né, mas Davi foi aquele que pegou e chegou até a escandalizar diante da sua dança, né? Quando ele vem vencedor assim da guerra, ele começa a dançar celebrando Deus, né? Alguns se escandalizaram com a dança dele, né? Provavelmente deve ter sido um mosh pit, alguma coisa que ele deve ter feito ali, né? E as pessoas se escandalizaram com ele. Mas então a gente chega aqui,
A gente não tem como afirmar com absoluta certeza que o Salmo 3 foi um salmo de Davi, mas na tradição judaica fala-se que é Davi o autor deste salmo. Amém? Então, vamos orar antes de tudo e depois vamos tratar do texto. Pai, nós apresentamos diante do Senhor a Tua palavra, Senhor. Aquilo que o Senhor revelou por meio do salmista, e queremos que o Senhor ministre em nossos corações. Fale conosco. Fale conosco, Senhor. Fale conosco. Ministre por meio do Teu Espírito, Senhor, em nossas vidas e nossos corações. Em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, queridos. Versículo 1 diz assim: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. Então, começa chamando Deus pelo seu nome, que é Yahvé. Amém? Lembre-se que praticamente todas as vezes que aparecer a palavra Senhor no Antigo Testamento, está falando Yahvé. Amém? No Novo Testamento está falando Kyrios, no grego, no Antigo Testamento, Yahvé, no hebraico. Então, ele começa dizendo assim, esse texto, se a gente for olhar literalmente a tradução do hebraico, vai dizer assim: Yahvé, muitos adversários numerosos se levantam ao meu derredor. E essa palavra adversários no hebraico é a palavra tzar. E é muito interessante quando a gente olha para essa palavra tzar, porque ela traz uma perspectiva contemporânea aplicável à vida de cada um de nós. Se nós olharmos essa questão de inimigos, adversários, o contexto em que esse texto está tratando, ele está falando de inimigos reais, físicos, com armas reais, de exércitos reais. Porque se isso aqui realmente tem a ligação com a vida de Davi, em especial, esse era o momento em que Davi estava cercado por exércitos de Saul, que estavam perseguindo ele estava fugindo. Houve dois momentos na história de Davi em que ele foi perseguido, em que ele teve que praticamente fugir. Um primeiro momento com Saul, depois um segundo momento que foi do seu próprio filho, Absalão, que foi o filho que perseguiu ele, tentou matar o próprio pai, que se rebelou contra o pai, diante da falta de posição de Davi. Se vocês puderem assistir uma pregação, queridos, no YouTube, do pastor Caio Fábio, lá dos anos 90, é uma pregação chamada O Drama de Absalão. Vocês colocam assim, Caio Fábio, O Drama de Absalão. Amém? Olha, se eu estou indicando Caio Fábio, vocês podem assistir. Amém? E eu estou indicando a pregação que é para vocês assistirem. Tá bom? Certo? Só essa. Amém? Certo? O Drama de Absalão, do pastor Caio Fábio. Pode anotar no teu celular. Anota aí, caramba. Por que não está anotando? Não vai assistir? Então tá, essa pregação, o Drama de Absalão, para mim, assim, é a melhor pregação, palavra que eu acho que o pastor Caio Fábio, na época, recebeu da parte de Deus, assim, sabe? A iluminação que esse homem teve diante dessa pregação, inclusive tem um livro chamado O Drama de Absalão, que eu acho que até hoje em dia, como não tem mais sendo publicado, você consegue até em PDF pela internet. Mas é um livro que eu acho que todo mundo tinha que ler, especialmente para quem é pai, sabe? Porque é um livro realmente assim, uma iluminação maravilhosa, muito confrontador e especialmente traz uma perspectiva da vida de Davi que a gente muitas vezes passa batido, a gente não percebe. E essa relação de Davi com Absalão foi realmente uma das tragédias na história de Davi. A falta de posicionamento de Davi como pai diante dos filhos depois do seu pecado, porque o pecado de Davi destruiu a vida dele. Aquilo que ele tinha cometido, nunca mais Davi conseguiu ser a mesma pessoa. Aquilo realmente se tornou uma pedra de tropeço na vida dele, ao ponto de ter destruído até mesmo a sua própria família. Ele se arrependeu, continuou sendo um homem segundo o coração de Deus, porque a palavra diz: bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa o pecado. E isso não é para Davi, é para cada um de nós que está aqui. A Bíblia diz que
todos nós somos bem-aventurados, porque Deus em nós, Ele não imputa o pecado. Porque em quem que Ele imputa o nosso pecado? Em Cristo Jesus. Amém? Certo? Se Deus fosse me julgar pelos meus pecados, eu não estaria aqui. E nenhum de vocês estaria aqui. Amém? Certo? Então, na história de Davi, apesar dele ter sido perdoado por Deus, continuar sendo um homem segundo o coração de Deus, porque Deus é um Deus de graça e misericórdia, não porque Davi merecia, porque do contrário, o que Davi merecia era ter recebido a pena da lei e ter sido executado, segundo a lei, ter recebido a pena capital. Mas por causa da graça de Deus, que superabundou de modo grandioso sobre a vida desse homem, ele continuava sendo chamado de um homem segundo o coração de Deus, não pelas suas atitudes, mas por causa da graça de Deus sobre a vida dele. Amém? Se eu e você somos segundo o coração de Deus, não somos por mérito nosso, somos por causa da graça. Amém? Por causa da graça. Isso é lindo. Isso é lindo. Por isso que o evangelho da graça, aquilo que o protestantismo, por meio de Lutero, resgatou, que é essa questão de somente a fé, somente a graça, isso foi uma conquista grandiosa para a igreja, para o reino de Deus. Saber que a gente é salvo unicamente pela graça, que não há mérito nenhum em nós, né? Antes do protestantismo tinha essa ideia de que você tinha que fazer coisas, cooperar, e muitas vezes tinha as questões das indulgências, né? Onde você precisava comprar até mesmo terreno no céu era negociado, né? Algumas relíquias eram falsificadas e vendidas para que você tivesse acesso. Se você tivesse lá um prego da cruz de Jesus, aquilo te dava talvez uma posição mais próxima do trono de Deus, né? E vem Lutero e destrói tudo isso. Lutero fala que não importa quem você seja, não importa quem você seja, o que você faça ou deixe de fazer, todos nós só estaremos um dia diante do trono de Deus por causa daquilo que Jesus fez na cruz e por causa da fé que nós temos em absoluto nisso que Ele fez por cada um de nós. Amém? Amém? O apóstolo Paulo fala isso, que o autor de Hebreus fala isso, que nós só temos acesso por meio do sangue de Jesus ao Santo dos Santos. Amém? Então ele fala isso. Então essa palavra adversário, inimigo, é um pouco não muito aplicável para nós hoje em dia, porque a gente não está aí, né, saindo na porrada com ninguém, né, dando tiro em ninguém, pelo menos por enquanto, né, não sabemos da manhã, né? Essa palavra escudo, né, como eu estava falando, Davi está recebendo também uma porção da revelação. Mas antes de Davi, Abraão já recebeu essa revelação de que Deus era o seu escudo. Lá em Gênesis 15, 1, diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor. Então é Deus que está se declarando, é Deus que está falando de si mesmo. Veio a palavra de Yahvé a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Amém? Fala para você mesmo, queridos. Deus é o meu escudo. Amém? Mas creia nisso. Não fale porque eu estou falando somente para você falar. Mas creia nisso em nome de Jesus. Creia em definitivo que Ele é o teu escudo, Ele é a tua proteção, porque Ele disse dele mesmo para você que Ele é o teu escudo. Não é eu que estou declarando que Ele é o meu escudo. É Ele que se declara o meu escudo e o teu escudo. Amém? Se Ele diz que Ele é, então Ele é. Deus não diz de si mesmo algo que Ele não é. Amém? Ele só diz para mim e para você aquilo que Ele é. Aquilo que Ele se revela de si mesmo. Então quando Deus declara que Ele é amor, é Ele quem diz que é amor. Não sou eu que declaro que Ele é amor. O que eu penso, eu deixo de pensar sobre Deus, não interessa. É aquilo que Ele se revela acerca de si mesmo, que é o que é a verdade. Então, Ele se revela como nosso escudo, o nosso escudo e o nosso escudo. Amém? Então, Ele fala, e o teu galardão será sobremodo grande. Então, quando você confia nessa verdade, que a Bíblia revela acerca de Deus, isso se torna o nosso galardão.
Isso se torna o nosso prêmio. A gente consegue vencer as dificuldades da vida, os problemas da vida, por causa que a gente acredita naquilo que ele fala acerca dele para mim e para você. Amém? Então é isso. Quando você for orar nas manhãs, meus queridos, quando você acordar de manhã, foi ter o teu tempo de devocional, ore e fale assim: Senhor, você é o meu escudo. Você é o que me protege no dia a dia, Senhor. Hoje eu tenho um dia para ser vivido, tenho uma batalha nas regiões celestiais para ser guerreada, Senhor. Eu tenho a luta contra o mundo, Senhor. Eu tenho a luta contra a minha carne, contra a mim mesmo. Mas o Senhor é o meu escudo. O Senhor é aquele que me protege. O Senhor é o que me guarda. O Senhor é o que me conduz no dia a dia. Amém, queridos? Amém? Eu e a Kátia temos feito juntos o devocional do Lutero. Nossa, e cada dia, assim, tem sido, assim, um dia precioso, assim, sabe? Acordar de manhã, né, e ter esse tempo juntos de meditação na palavra de Deus, e como a gente tem aprendido coisas assim, no sentido de você fazer o devocional e você ora o devocional. Então, aquilo que vem no devocional diário, a gente faz daquilo ali a nossa oração. Então, hoje, por exemplo, de manhã a gente fez sobre a questão da paternidade, né, sobre a questão do pai, de a gente chamar Deus de pai. Daí eu fui dar uma olhada nessa palavrinha Abba, né, que a Bíblia fala que no Novo Testamento só em 3 textos a palavra Abba aparece, porque é uma palavra em aramaico e o Novo Testamento praticamente foi escrito em grego. Então poucas vezes aparece essa palavra Abba. Mas é interessante quando Jesus vai para o Getsemane e ele está lá orando a Deus, e quando ele fala assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, a palavra que ele usa é Abba. Em Mateus, Lucas, não aparece Abba, aparece somente a palavra pai no grego, mas não aparece a palavra Abba. Mas em Marcos aparece a palavra Abba no lugar de pai. Então ele fala assim, Abba. E essa palavra Abba no aramaico é a palavra que as crianças se referiam ao pai. Os adultos raramente usavam essa palavra Abba, porque era uma palavra usada pela criança. Então a criança falava papai, papaizinho. Então quando ele vai lá para o Getsemane, ele entra e ele fala assim, papaizinho, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, papaizinho, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Sabe, isso traz um quadro muito mais poderoso acerca desse momento entre Jesus e o seu Pai. Porque eu fico imaginando que ele se coloca numa posição como de criança. Daí eu fico pensando, né? A minha cachorrinha, né? Não estou comparando cachorro com criança, tá, queridos? Mas a miserável, não sei quem ensinou para ela, se foi Satanás, quem que foi. Ela vem todo dia, do meio-dia, assim, ela coloca a cabeça dela na minha coxa, assim, e ela fica me olhando com uma cara de gato de botas, assim, sabe? Pedindo comida todo dia, e pode estar com a barriga explodindo, né? E aí eu fico pensando nesse momento, né, no meu filho olhando para mim, me chamando de papaizinho e pedindo para eu livrar ele de um momento, entende? Então, para vocês entenderem que essa relação entre o pai e o filho ali foi algo ao qual a gente nunca vai entender e compreender. A gente está muito longe de um dia entender a complexidade que foi e a profundidade que foi esse momento, quando Jesus olha para Deus, para o seu pai, e fala, papaizinho, me livra dessa. Depois o apóstolo Paulo, em 2 momentos, em Romanos e em Gálatas, ele vai falar que Deus enviou o seu Espírito, que habita em nós, e clama, Abba, Pai. Então a gente também tem dentro de nós o Espírito Santo de Deus, que do mesmo modo fala com Deus como se nós fôssemos crianças, que apresenta essa intimidade que nós temos que ter com a pessoa do Pai.
por meio do Espírito Santo. Aplaudam isso, queridos. Amém? Então, quando for orar também, não fale somente pai, mas fala papaizinho. Querido, meu papaizinho. Amém? Porque isso é a forma como ele se revelou para nós. Como nosso, muito mais do que pai, declarando que somos filhos, mas também se revelando como nosso papaizinho. Aleluia. Lá em Deuteronômio também, 33, 29, Deus também vai se apresentar como escudo de Israel. Lá em Provérbios 35, Salomão vai falar que toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Amém? Então, o Antigo Testamento está o tempo todo revelando para mim e para você que Deus se revela como escudo. Ele é o nosso escudo. Depois ele vai falar que Deus, além de ser o escudo que o protege, ele vai falar que Deus é a glória dele. E essa palavra glória também é uma palavra muito interessante, porque a palavra no hebraico chamado kabod, e essa palavra ela pode ser traduzida, por exemplo, que ao invés de és minha glória, pode ser traduzido como és minha abundância, ou és a minha riqueza, ou és a minha honra, és o meu esplendor, és a minha dignidade, és a minha reputação. Olha que coisa linda. Então essa palavra kabod, que aqui está sendo traduzido como glória, pode ser traduzido que Deus é a minha abundância. Então tudo o que eu tenho ou deixo de ter vem dele. Ele é a minha riqueza, ele é a minha honra. O que nos torna homens e mulheres de honra é o fato de termos o Espírito Santo habitando dentro de mim e de vocês, amém? Isso é uma honra, queridos. Ter dentro de cada um de nós o próprio Deus vivo, habitando 24 horas por dia, de modo incessante, dentro de cada um de nós. Nós temos que ter essa consciência diária de acordar todos os dias, o Espírito Santo está aqui. Ele dormiu com a gente, ele acordou com a gente, ele vai caminhar com a gente no nosso dia a dia, em nome de Jesus. É por causa dessa honra, de que nós temos esse Deus vivo dentro de nós, essa glória que nós temos dentro de nós, que nós temos que andar com cabeça erguida, nunca como derrotados, como pessoas perdidas. Amém? É isso que o salmista está falando. Ele é o meu escudo, ele é a minha glória, e por causa dessa glória que habita na minha vida, ele me faz andar de cabeça erguida, porque eu tenho o Deus vivo dentro de mim. Eu não sou um fracassado, eu não sou um perdido, eu não sou um filho do diabo, eu não sou uma pessoa que está caminhando para o inferno, do contrário, eu sou uma pessoa selada pelo Espírito e caminhando na direção da eternidade junto com esse Deus maravilhoso para todos sempre. Amém. Depois, no versículo 4, o salmista continua dizendo: ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Ou seja, ele está declarando também que esse é um Deus que responde orações, não é um Deus que deu as costas para você, é um Deus que sempre vai estar lá para te ouvir e para responder o teu clamor e o teu chamado. Aleluia, amém. Quando eu estava sofrendo com pânico, queridos, eu achava que nunca mais na minha vida eu ia ter uma vida normal. De verdade. A Kátia passou também por um problema de depressão profunda também, né, e achava também que nunca mais ia conseguir sair do buraco que tinha se encontrado, entendeu? E hoje, sim, a gente tem vivido assim, um tempo maravilhoso de felicidade extrema, de alegria extrema. E eu sou grato a Deus porque Ele ouviu as nossas orações. Porque não foram poucas as vezes em que eu acordava de madrugada e chorava com ela, e orava com ela, sabendo que ela estava sofrendo com tudo que ela estava sofrendo, e colocava as mãos sobre ela, e orava por ela, e clamava por ela. E os momentos em que eu estava sofrendo, ela da mesma forma orava e clamava a Deus para que nós saíssemos disso. E o Senhor Jesus ouviu a nossa oração, queridos. Ouviu nossas orações. Então é isso, continue orando.
continue orando, continue crendo, porque Deus é esse Deus que vai te livrar, é esse Deus que vai atender o teu clamor em nome de Jesus. Amém? Porque Ele é um Deus que age e é um Deus que atende o clamor do seu povo. No verso 5, eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Isso é muito poderoso, porque ele está cercado pelos inimigos, cercado pelas aflições, pelos problemas, pelas dificuldades, mas esse homem consegue colocar a cabeça no travesseiro e fazer o quê? Dormir. Ele consegue o impossível que muitos de nós não conseguimos no dia a dia, que é dormir, descansar, deixar na mão de Deus e simplesmente dormir. 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 Teve uma época quando a gente começou a enfrentar algumas dificuldades com o Gabriel, e a ansiedade tomou conta, né? Tanto de mim quanto da Kátia, e eu não conseguia dormir. Eu passava, às vezes, a noite toda acordado, preocupado. Não conseguia dormir. E a gente foi ministrado por uma psicóloga, e ela falou algumas coisas para mim, assim, que virou a chave, sabe? Então, desde então, assim, cara, eu entrei num modo de descanso em relação ao meu filho, assim, que eu durmo. E eu tenho dormido muito bem. Eu durmo. Aprendido a descansar. Porque o que eu posso fazer? Não dormir vai resolver o meu e o teu problema? Vai. Alguém assim não ficou sem dormir de noite e no outro dia acordou, o problema estava resolvido porque não dormiu? Não. O problema vai continuar lá. Ele não vai ser resolvido. E a melhor coisa que eu e você podemos fazer é confiar em Deus e descansar em Deus e dormir. Dormir. Às vezes eu estou com algumas questões para resolver e minha cabeça não está mais funcionando direito. O que eu faço? Não, peraí, eu preciso descansar. Porque a minha cabeça não está mais conseguindo resolver essa questão. Eu preciso descansar. Daí eu vou, durmo, oro, nem que seja 15 minutos, 20 minutos, acordo de novo e a luz vem. A direção vem, a solução vem em nome de Jesus. Então é isso, ele tem uma confiança tamanha, porque ele está cercado de problemas e inimigos que zombam dele, e ainda assim, mesmo diante de todas as zombarias e ameaças, dificuldades financeiras, doenças, relacionamentos, etc., simplesmente coloca a cabeça em seu travesseiro e dorme. Ele confia naquele que é o seu escudo e o sustenta. Não existe sorte, meu querido, na vida. Não existe sorte. O cristão não acredita em sorte. Amém? Nem em sorte, nem em horóscopo. Que precisa falar isso também. Né? Nem em sorte, nem em horóscopo. O crente não acredita nesse tipo de coisa. Não confia na sorte, nem em nada. Amém? Eu sei que se Deus me livre no acidente, aquilo não foi sorte. Aquilo foi o Senhor agindo na minha vida. Amém? Certo? E se acontece alguma coisa também, não foi azar. Foi Deus que permitiu que aquilo acontecesse. Amém? Tem uma história que se conta o cara, ele tinha um filho, e o filho foi fazer um trabalho lá e quebrou a perna. E daí o vizinho falou assim: puxa, que azar do teu filho, né? Quebrou a perna. Ele falou: sorte, azar, quem sabe dizer, né? E logo em seguida passou o pessoal do exército fazendo o recrutamento para ir para a guerra. E ele não foi para a guerra por causa que ele estava com a perna quebrada. E aí o vizinho falou assim: puxa, mas que sorte do teu filho, né? E ele falou assim: sorte, azar, quem pode dizer? Daí a história continua, o desenrolar de vários momentos assim, sorte e azar. A gente não sabe. A gente não sabe que muitas vezes a gente precisa quebrar uma perna, precisa perder o carro, precisa perder certas coisas na nossa vida.
Amém? E às vezes também ganhar coisas também não significa que aquilo é para o nosso bem, queridos. Aquele filme O Advogado do Diabo é um filme muito interessante, né, que demonstra isso. Quando a gente lê As Cartas de um Diabo e o Seu Aprendiz, do C.S. Lewis, nossa, aquilo lá dá uma raiva. Porque você vai lendo assim as cartas e fala assim, nossa, como eu sou burro. Né? Como Satanás é esperto e a gente, igreja, é um bando de gente burra. Porque ele está o tempo todo, cara, enganando a gente, passando a conversa na gente, arrumando estratégias que a gente acha assim, que o Satanás, quando deixa a gente quieto, tá bom. Não, tem alguma coisa errada quando o diabo deixa a gente quieto. Tem alguma coisa errada nas nossas vidas. Amém? Amém? Então, que se manifeste mais na vida de vocês. Então, ele continua dizendo, não me assustam os milhares que me cercam. Ele olha para tudo isso daí e fala, seja qual for o problema, o Senhor está comigo e Ele vai me ajudar a vencer isso. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Então, essa é um salmo, né, olhado na perspectiva tribal, em que Israel era o povo de Deus, né, e que Israel tinha essa questão muito clara, de que os inimigos eram os gentios. Então, Israel estava ali, todos o resto, eles eram o povo de Deus, e todos os outros povos eram inimigos, não somente deles, mas inimigos do próprio Deus. Amém? Essa era a concepção que Israel tinha de si mesmo. E ele continua dizendo, terminando o salmo, do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Aleluia. Amém, queridos? Certo? Lá em 2 Samuel, eu não vou ler todo o texto, 2 Samuel, verso 22, Davi ele faz uma canção bem interessante. Pô, essa aqui é o primeiro prog, eu acho que existiu na humanidade, foi essa música aqui, ó, porque a letra dela é imensa, tem 51 versículos, né? Então é o Dream Theater, não chega no chulé, mas é um salmo muito interessante o que ele vai, um salmo, é um cântico de Davi muito interessante, a partir do verso 1. Davi cantou ao Senhor esse cântico, quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então tem a ver com o Salmo 3 também, né? Então é o momento que ele está ali. E ele começa dizendo assim, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha em quem me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Eis a minha torre alta, o meu abrigo seguro, és o meu Salvador que me salva dos violentos. Clamo ao Senhor que é digno de louvor e sou salvo dos meus inimigos. As ondas da morte me cercaram, as tormentas da destruição me aterrorizaram, as cordas da sepultura me envolveram, as armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. A terra abalou-se e tremeu, os alicerces dos céus estremeceram, tremeram porque ele estava irado. Que coisa mais linda, queridos. Que coisa mais linda. Porque ele confiou em Deus, porque ele conseguia dormir descansando em Deus, confiando que Deus era o seu rochedo, que Deus é o que o livraria de todos os seus males. Agora ele tem o sabor na boca da vitória, do fruto da sua confiança, da sua fé nesse Deus poderoso. E agora ele pode dizer tudo isso com a boca cheia. Porque eu descansei, porque eu confiei, porque eu esperei nele, porque eu criei naquilo que ele se revelou acerca de si mesmo. Eu posso agora, com a boca cheia, dizer todas essas coisas. Aleluia e amém. Amém, queridos? Amém? Deus é o nosso Salvador, o nosso escudo. Então, queridos, depois em casa,
você pode também amanhã cedo fazer uma reflexão em cima tanto do Salmo 3 quanto do capítulo 22 de 2 Samuel. E refletir em cima disso. E quem sabe até começar a fazer do Salmo 3 a tua oração do momento. Ore ele todos os dias. Declare ele na sua vida. Amém? A palavra, meus queridos, tem poder na nossa vida. Tem poder. Quando Jesus estava no deserto, sendo tentado pelo diabo, com o que ele respondeu tudo aquilo que Satanás se colocou contra ele? Com o quê? Com a palavra. Palavra. Satanás usou a palavra contra ele e ele respondeu segundo a palavra. Amém? Nós não resistimos a nada porque nós somos fortes, porque nós somos poderosos. Nós resistimos a tudo por meio da palavra, porque a palavra é a revelação de quem Deus é. E é Ele quem diz. Então, quando se sentir solitário, sozinho, abandonado, creia na palavra que diz: nunca vos abandonarei. Estarei com vocês até a consumação dos séculos. Quando se sentirem desprotegidos, professem: o Senhor é o meu escudo, é a minha proteção. Quando estiverem doentes, declarem: o Senhor é a minha cura. Todas as minhas feridas, pelas suas feridas, todas as minhas dores foram levadas naquela cruz. Amém? Declare a palavra em nome de Jesus. Amém, queridos?